Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Kelly, conselheira estadual do CRES São Paulo. Conforme o edital de convocação, a gente faz a primeira chamada, agora às 13 horas, para a Assembleia Geral Ordinária. Então, vou fazer a leitura do edital de convocação em primeira chamada, tá? Então, o Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, CRES São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, convoca as e os assistentes sociais do Estado de São Paulo para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 9 de junho de 2018, às 13 horas em primeira chamada e às 13h30 em segunda chamada, no auditório do Hotel Excelsior, Avenida Ipiranga, 770, Centro, São Paulo, Metrô República, tendo como pauta 1. Leitura e aprovação do regimento da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES Nona Região, São Paulo. 2. Leitura de novas pautas. Inclusão de novas pautas. 3. Análise de conjuntura. 4. A apresentação de contas do exercício 2017. 5. Monitoramento do cumprimento das deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES dos Eixos: Administrativo Financeiro, Comunicação, Formação Profissional, Orientação e Fiscalização Profissional, Ética e Direitos Humanos, Relações Internacionais, Seguridade Social. 6. Eleição de delegadas e delegados para o Encontro Descentralizado Sudeste em Vitória, Espírito Santo, e Nacional do Conjunto Cefes-CRES de 2018 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 7. Outras pautas que forem incluídas ao início da Assembleia. 8. Leitura e aprovação de moções. 9. Informe. 10. Encerramento. São Paulo, 27 de março de 2018, Kelly Rodrigues Melati, CRES, 38.179. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Kelly, sou conselheira estadual do CRES São Paulo e a gente vai fazer, segundo o edital de convocação, a segunda chamada para início da nossa primeira Assembleia Geral Ordinária do CRES São Paulo. Então, o Conselho Regional de Serviço Social, CRES São Paulo, no uso das suas atribuições legais e regimentais, convoca as e os assistentes sociais do Estado de São Paulo para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 9 de junho de 2018, às 13 horas em primeira chamada. O que eu estou fazendo aqui? E às 13h30 em segunda chamada, no auditório do Hotel Excelsior, Avenida Ipiranga, 770, Centro, São Paulo, tendo como pauta: leitura e aprovação do regimento da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES Nona Região, São Paulo. Inclusão de novas pautas. 3. Análise de conjuntura. 4. A apresentação de contas do exercício de 2017. 5. Monitoramento do cumprimento das deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES dos Eixos: Administrativos Financeiro, Comunicação, Formação Profissional, Orientação e Fiscalização Profissional, Ética e Direitos Humanos, Relações Internacionais, Seguridade Social. 6. Eleição de delegados e delegadas para o Encontro Descentralizado Sudeste em Vitória, Espírito Santo, e Nacional do Conjunto Cefes-CRES de 2018 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 7. Outras pautas que forem incluídas ao início da Assembleia. 8. Leitura e aprovação das moções. 9. Informes. 10. Encerramento. São Paulo, 27 de março de 2018, Kelly Rodrigues Melati, CRES, 38.179. Então, agora, para a gente dar início à nossa Assembleia, vou passar a palavra para as conselheiras estaduais Thalita e Keila, que farão a leitura do regimento interno que todos e todas receberam no credenciamento. Obrigada.
Boa tarde a todos e todas aqui presentes na nossa Assembleia Geral. Eu e Thalita vamos fazer a leitura do nosso regimento interno. Caso alguém tenha algum destaque, nós pedimos a gentileza que levante o crachá e depois nós voltaremos para poder fazer o destaque, tá bom? Regimento interno da Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, realizada em 9/6/2018. Capítulo 1 da realização. Artigo 1º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, será realizada em 9/6/2018, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, Nona Região São Paulo. Artigo 2º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, tem caráter deliberativo em consonância com o estabelecido no artigo 23, itens 5, 6 e 11 do Regimento Interno do CRES, Nona Região São Paulo. Artigo 3º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, seguirá de acordo com a programação disposta no anexo 1. Capítulo 2. Das finalidades. Artigo 4º. A Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, convocada por meio de edital datado de 27 de março de 2018, terá as seguintes finalidades. 1. Leitura e aprovação do regimento da Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo. 2. Análise de conjuntura. 3. Apresentação de contas do exercício de 2017. 4. Monitoramento do cumprimento das deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES dos eixos administrativo-financeiro, comunicação e formação profissional, orientação e fiscalização profissional, ética e direitos humanos, relações internacionais, seguridade social, bandeira de luta. 5. Eleição de delegados e ou delegadas para os encontros descentralizados Sudeste, 27 a 29 de julho de 2018, em Vitória, Espírito Santo, e Nacional do Conjunto Cefes-CRES de 2018, 7 a 9 de setembro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 7. Outras pautas que forem incluídas ao início da Assembleia. 8. Leitura e aprovação de moções e informes. Capítulo 2. Dos e das participantes e do credenciamento. Artigo 5º. Os e as participantes da Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, serão distribuídos e distribuídas em 2 categorias, sendo identificados e identificadas com crachás de cores diferentes. 1. Participantes com direito a voz e voto. Assistentes sociais com inscrição ativa na jurisdição do CRES, Nona Região São Paulo, em pleno gozo de seus direitos e kits com anuidade até o ano anterior, conforme o artigo 7º do Regimento Interno do CRES São Paulo em vigor. 2. Participantes com direito à voz. Assistentes sociais que não preenchem os requisitos dispostos na linha A do inciso 1º do artigo 5º deste regimento. B. Estudantes de serviço social. E C. Representantes de entidades da categoria e da sociedade civil. Parágrafo único. O credenciamento dos e das participantes da Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo, ocorrerá entre 12 e 16 horas, em 9/6/2018, junto à mesa de credenciamento disponibilizada no local, conforme os seguintes critérios. A. O credenciamento que garante o direito a voto e candidatura à delegação será realizado das 12 às 16 horas, em consonância ao parágrafo 7º do artigo 11º do Estatuto do Conjunto Cefes-CRES. B. O direito à voz é garantido a todos e todas durante o período da Assembleia, considerando o tempo de até 3 minutos para cada intervenção. Capítulo 3. Do funcionamento da Primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES, Nona Região São Paulo. Artigo 6º. A análise de conjuntura terá apresentação inicial por parte da direção do CRES São Paulo,
com duração de até 35 minutos, seguida de debate, que durará até 25 minutos. Parágrafo único. O debate será organizado em bloco único de até 6 intervenções, com tempo de fala de 3 minutos cada uma. Artigo 7º. A apresentação de contas e o monitoramento das deliberações do 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-Cres será realizado por meio de representantes das comissões estaduais e ou seccionais, tendo duração total de 40 minutos. Parágrafo único. Após a apresentação, serão considerados 2 blocos de até 6 intervenções, com fala de até 3 minutos cada. Capítulo 4. Da eleição de delegados e delegadas para os encontros descentralizado e nacional. Artigo 8º. O número de delegados e delegadas, atendidos os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 11 da seção 1ª do capítulo 2º do Estatuto do Conjunto Cefes-Cres, deverá obedecer à igual proporcionalidade, ou seja, 50% das vagas destinadas à direção do Conselho Regional, incluindo as seccionais, e 50% destinadas à base da categoria. Artigo 9º. Podem se candidatar para delegada e ou delegado para a participação dos encontros descentralizados Sudeste e Nacional do Conjunto Cefes-Cres, todo e toda participante com inscrição ativa na jurisdição do CRES, nona região São Paulo, que se credenciaram no período estabelecido no artigo 6º da seção 1ª do credenciamento, do presente regimento, ou ainda que tenha sido indicado ou indicada nas reuniões descentralizadas realizadas oficialmente pelas seccionais de acordo com o regimento interno do CRES São Paulo. Artigo 10º. Cada candidato ou candidata deverá apresentar-se para a plenária, informando nome, local e área de trabalho profissional e propostas para atuação enquanto delegado e delegada. Parágrafo único. No caso de indicações por parte das seccionais, caso o ou a assistente social indicado ou indicada não esteja presente, o representante da direção da seccional deverá apresentá-lo ou apresentá-la, informando seu nome completo, número de inscrição no CRES São Paulo, seu local de trabalho e declarar sua disponibilidade para participação integral nos referidos encontros. Artigo 11º. Será constituída a comissão composta por 6 participantes da Assembleia para coleta e contagem de votos. Artigo 12º. Os e as participantes com direito a voto deverão registrar o número de até 11 nomes aptos à eleição em cédula entregue no ato do credenciamento, estando essa devidamente identificada pelo Conselho. Artigo 13º. A comissão realizará a coleta dos votos e sua contagem será em sala reservada. Artigo 14º. O resultado da eleição de delegados e delegadas será apresentado após a leitura das moções, com a apresentação de toda a delegação. Capítulo 5. Das moções. Artigo 15. As moções aprovadas nos eixos temáticos deverão ser encaminhadas à comissão organizadora da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018 do CRES Nona Região São Paulo até às 15 horas. Artigo 16. Fica instituída uma comissão de análise das moções, composta pela comissão organizadora e assessoria jurídica do CRES Nona Região São Paulo, para, se necessário, alertar quanto às possíveis implicações jurídicas e ou éticas decorrentes do conteúdo das moções. Parágrafo 2º. Que acho que devia ser único, né? As moções ficarão afixadas em local visível no período das 16 horas até o momento da apreciação, a fim de facilitar sugestões da plenária. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 17. Não será fornecida a segunda via de crachás e cédulas de votação para participantes. Artigo 18. Os casos omissos serão dirimidos em plenária sob a coordenação da comissão organizadora. Anexo 1. Programação da primeira Assembleia Geral Ordinária do CRES Nona Região São Paulo. Meio-dia, credenciamento. 1 hora, primeira chamada.
1h30, segunda chamada. 1h35, leitura e aprovação do regimento da primeira Assembleia Geral Ordinária de 2018. 1h55, inclusão de outras pautas. 14 horas, análise de conjuntura. 15h10, apresentação de contas do exercício 2017. 15h30, monitoramento das ações do Plano de Ação 2017 por eixos: administrativo e financeiro, comunicação, formação profissional, orientação e fiscalização profissional, ética e direitos humanos, relações internacionais, seguridade social e bandeiras de luta. 16h30, eleição de delegados e delegadas para o Encontro Descentralizado Sudeste em Vitória, Espírito Santo, e Encontro Nacional Cefes-Cres em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 17 horas, outras pautas que foram incluídas no começo da Assembleia. 17h20, leitura e aprovação de moções. 17h30, apresentação do resultado da eleição dos e das delegadas e delegados e da delegação. 17h50, informes, e 18 horas, encerramento. Bom, nós não tivemos nenhum destaque durante a leitura, então gostaria de colocar o regimento para aprovação. E aí, com os crachás, os assistentes sociais estiverem aptos a votar e concordarem com o regimento interno, peço que levantem o crachá. Os contrários ao regimento interno. Abstenções. Diante da votação, o regimento interno da primeira Assembleia Geral Ordinária do CRES Nona Região São Paulo está aprovada. Nós vamos passar agora para a inclusão de novas pautas. Quem tiver pautas para incluir, por gentileza, levanta o crachá. Você quer falar aqui, por favor? Explicar, tá? Porque depois a gente vai retomar isso. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Aldemir Martins de Freitas e a pauta que eu gostaria de incluir para a discussão geral é sobre a carteira profissional da categoria. Tá bom? Em regime de votação também, gostaria de saber se a plenária tem acordo, então, na inclusão da nova pauta, que é sobre as carteiras profissionais. Tem acordo da inclusão? Por favor, levantem os crachás. Contrários à inclusão da nova pauta? Tem um voto? Nenhum. Abstenções? Então, diante da votação, incluiremos, então, a pauta sobre as carteiras profissionais. Alguém tem interesse em incluir mais alguma pauta? Não? Então, também estamos... Tem interesse? Você pode vir aqui. Antônia. Tá, meu nome é Antônia e a pauta que eu gostaria de discutir é sobre assédio moral no trabalho. Obrigada. Então, vamos colocar em regime de votação novamente. A Antônia quis incluir a pauta de assédio moral no trabalho. Aí eu peço que levantem os crachás, porque tem acordo em incluir essa pauta. Contrários à inclusão dessa pauta? Abstenções? Então, por maioria, também por contraste, a gente vai incluir a pauta de assédio moral no trabalho. E aí, não vi mais nenhum crachá levantado. Alguém tem interesse? Então, também estamos encerrando a pauta de inclusão de novas pautas com as votações.
Nós vamos passar agora para a análise de conjuntura e gostaríamos de convidar a sentar à mesa a nossa conselheira e presidenta Kelly Melati, juntamente com o conselheiro Everaldo. Faltando, então, 10 minutos, 5, eu te aviso. Copinho novo para você. Tá? Mas pode dar abertura na minha. Então, boa tarde a todas e a todos. Né, bem-vindos a esse espaço. A Kelly vai fazer, ponderar, né, aspectos a respeito da conjuntura, e nós teremos um bloco único, com até 6 intervenções de 3 minutos. Tá? Boa tarde a todos e todas. Agradecer a presença de todos e todas aqui na nossa primeira Assembleia de 2018. A gente tem aqui as seccionais também representadas do interior, então dizer muito boa tarde a todos e todas. Também gostaria de registrar a presença aqui da direção da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, Maricléria e Fernanda aqui, sejam muito bem-vindas. E, na verdade, a gente vai trazer aqui um pouquinho, alguns elementos para a gente dialogar um pouco sobre esse cenário que temos vivido no país, no mundo, né, que temos discutido também na direção do CREA São Paulo. E vamos trazer aqui alguns elementos para a gente poder fazer esse debate, tá bom? Então, vamos lá. Então, acho que a gente começa dizendo que nossa escolha é a resistência. Esse foi o tema que foi aprovado no 46º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-Cres, de 2017, e que foi amplamente difundido aí nos vários espaços que fizeram a comemoração do Dia do e da Assistente Social, principalmente no mês de maio agora de 2018. E esse tema ele evidenciou a opção de colocar uma reflexão crítica e um posicionamento político como centro da comemoração do Dia dos e das Assistentes Sociais. E, com isso, demonstrou também a direção vinculada a uma perspectiva classista que recusa a neutralidade e que expressa o compromisso com os interesses dos e das trabalhadoras, classe da qual fazemos parte. O contexto de crise estrutural do capitalismo em âmbito mundial assola os direitos sociais da classe trabalhadora. Em nome da reprodução do capital, de seus lucros, de suas mercadorias, a qualquer preço, podemos exemplificar isso como identificamos ações que atualizam a manutenção da lógica no comando da geopolítica, do petróleo, da água, dos minérios, com submissão bélica e imperialista das autonomias políticas nos países produtores, então, e detentores desses minérios, da água, do petróleo, como é a situação, por exemplo, da Síria, da Líbia. Outro exemplo é a mundialização do capital financeiro, consolidado o comando do capital nas mãos de alguns homens, né, como o dono da Microsoft, o dono do Facebook, para citar assim, esses que são os mais, digamos assim, conhecidos. E o declínio da hegemonia industrial estadunidense, capitalizado principalmente pela China nas áreas de siderurgia, energia e baixo custo de produção. Além desses aspectos, né, a gente considera como elementos que recebem centralidade na atual crise estrutural do capitalismo e que se relacionam às disputas geopolíticas, ou seja, diante de uma iminente escassez dos recursos naturais, para além do petróleo, as questões relativas às águas e aos minérios, bem como o mercado de consumo potencial, colocam o Brasil e a América Latina em atenção especial por parte do grande capital, uma vez que, nesse nosso continente latino-americano, a gente possui uma reserva muito grande de recursos naturais. E, pelo menos em tese, essa reserva que temos latino-americana, ela poderia garantir, talvez, uma sobrevida do capital de pelo menos 50 anos desse modo de produção vigente. Isso desperta um interesse mundial nos países, principalmente aqueles que compõem a América Latina.
Seja do ponto de vista local ou do ponto de vista mundial, podemos cogitar que nosso momento histórico também é caracterizado por disputas geopolíticas e econômicas, bem como disputas entre a própria burguesia e o controle de administração do capital. Nesse sentido, é preciso a gente lançar um olhar atento à localização da América Latina e, consequentemente, do Brasil, no contexto global, uma vez que, ao que tudo indica, estamos no epicentro das disputas internacionais do grande capital pelo potencial de recursos naturais que temos. É por esses elementos e outros que o Brasil e a América Latina ocupam, então, uma centralidade nesse contexto geopolítico global. E aí isso faz com que seja impossível a gente olhar para a conjuntura brasileira e achar que ela se explica por si só, em face, talvez, de um cenário eleitoral que rodeia os destaques dos espaços da mídia, das nossas conversas, dos nossos debates e discussões. A conjuntura brasileira tem ampla conexão com as estratégias mundiais de reprodução do capital, em vários níveis. E o mote da exploração da classe trabalhadora nunca saiu da pauta em função da reprodução do capital. Por isso, não pretendemos aqui uma análise de conjuntura que vise a unanimidade e nem que se coloque como verdade absoluta. Pelo contrário, pretendemos uma análise que amplie o debate das ideias, o respeito das diferenças e que seja coerente com a construção autônoma e independente que vá além do contexto eleitoral. Se tomarmos, por exemplo, o campo das políticas sociais, observaremos que não data de hoje os ataques à classe trabalhadora. Na particularidade brasileira, sobretudo na década de 90, evidencia-se uma ênfase muito grande no avanço da política econômica neoliberal de Estado mínimo para os pobres, em detrimento de investimentos públicos para fazer que a Constituição, até então considerada como Constituição cidadã, de fato saísse do papel. Além de aspectos relacionados à privatização das estatais, o aumento da dívida externa, submissão ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e a apropriação privada do fundo público, dentre tantos outros aspectos. Os ditames do capital não apresentam decadência de propósitos em nenhum momento que sucedeu à década de 90. De 2002 a 2015, por exemplo, sob forma de concessão do grande capital, constatamos os limitados alívios que a política de conciliação de classe exerceu frente às expressões da questão social. No entanto, não podemos considerar que elas se configuram como transformação social e tampouco em distribuição da riqueza socialmente produzida, pois não se viu evidências de alteração no desenho da política econômica que pudesse dar sustentação aos ditos avanços das políticas sociais. O que observamos é uma reatualização do modelo neoliberal no desenho das políticas sociais, com um agravante de abertura ainda maior do país para investimentos de capital financeiro e estrangeiro, como é o caso dos grandes monopólios das empresas educacionais que assola de maneira avassaladora o cenário da educação superior no Brasil. Na atualidade, de uma forma mais exponencial, com a falência da política de conciliação de classe, até porque qualquer possibilidade de ascensão da classe trabalhadora, ela causa uma reação feroz da burguesia, né? O que vemos é um retrocesso de direitos historicamente conquistados, como é o caso da contra-reforma trabalhista, contra-reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, que impôs 20 anos no congelamento dos investimentos públicos nas políticas sociais, colocando sério risco à oferta em termos de políticas sociais, a necessária ampliação de concursos públicos, dentre outros aspectos. No cenário brasileiro recente, vivemos a experiência da paralisação dos caminhoneiros e caminhoneiras, um movimento amplo de contradição, mas que fortaleceu a ideia de que a greve é o principal e mais importante instrumento de luta da classe trabalhadora. E a resposta perversa e irresponsável do governo oportunista de Michel Temer frente às reivindicações da última greve foi a de desonerar o PIS e COFINS que incidem sobre o valor do óleo diesel e da gasolina. E isso significa dizer que, para além dos gastos, do congelamento dos gastos por 20 anos, a Seguridade Social deixará de receber os parcos financiamentos a ela destinados.
O governo, portanto, reage sem alterar a política econômica desse país, mantendo os lucros nas concessionárias de rodovias e das grandes empresas e onerando cada vez mais as políticas sociais, materializando a opção política de que a classe trabalhadora pague a conta em favor dos privilégios burgueses, esses intocáveis. Na verdade, há uma agudização da questão social. A classe trabalhadora, explorada, continua pagando a conta e enriquecendo mais os poucos beneficiários e acionistas da dívida pública, em detrimento de milhões de brasileiros e brasileiras que se encontram sem trabalho, sem emprego ou até mesmo sem renda nenhuma. Com condições precárias de acesso a serviços, com contratos de trabalho precarizados, nas ruas dos grandes e pequenos centros urbanos, a juventude pobre e negra continua sendo assassinada nas periferias das cidades. E aqui gostaria de lembrar o movimento Mães de Maio, mulheres lutadoras que denunciam a violência do Estado contra a juventude negra e periférica. Mulheres continuam sendo vítimas fatais do machismo. A LGBTfobia tem sido cada vez mais explicitada nos assassinatos, como se deu em mais um caso não explicado do assassinato de Mateusa, no Rio de Janeiro. Crianças e adolescentes continuam sendo alvos de acolhimento institucional em razão da pobreza de suas famílias. Famílias continuam criminalizadas por sua condição de não acesso à moradia. Militantes no campo e na cidade continuam sendo mortos por expressarem suas ideias e suas lutas, tendo seu ápice recente no assassinato da vereadora carioca Marielle. E convoco a todos para dizer juntos aqui, Marielle, presente. Presente. Na atualidade, mesmo os parcos avanços em políticas sociais nos últimos anos estão sendo literalmente destruídos pelas radicais investidas do capital via governo oportunista de Michel Temer. A perspectiva de reivindicarmos da Seguridade Social Pública, laica e de qualidade como patrimônio das lutas da classe trabalhadora definha sob vários aspectos. A regulação e normatização para um Sistema Único de Assistência Social, SUAS, estatal, reconhecido como política pública de direito e com garantia de amplo financiamento, está sendo rapidamente desmantelada para a retomada preponderante de ações pautadas no assistencialismo e no trabalho voluntário, como premissa dos fundos sociais de solidariedade dos primeiros damismo. Essas ações, elas se exemplificam nos programas higienistas e controladores, chamado Criança Feliz, Primeira Infância, nos desmandos contra as deliberações das conferências e desrespeito aos espaços de controle social, a ideia moralizadora dos programas de educação financeira no Centro de Referência de Assistência Social, como é o caso do chamado Cofrinho da Família, dentre tantas outras. O SUS, Sistema Único de Saúde, estatal, público, laico, gratuito e com universalidade de acesso, nos marcos da reforma sanitária e psiquiátrica, está sendo conduzido a passos largos para a privatização e terceirização, com ampla vantagem às empresas de plano de saúde e às comunidades terapêuticas. Essas fortemente ancoradas por interesses religiosos, moralistas e neoliberais. A nossa Previdência Social Pública, antagônica às iniciativas de retirada de direitos e comprometidas com a proteção social e segurança dos trabalhadores, sofre concreta implosão administrativa e tem os dias contados, não sem resistência, para ser jogada nas mãos do capital financeiro, bastando encerrar o impedimento da alteração constitucional por conta da nefasta intervenção federal de segurança pública no Rio de Janeiro. A perspectiva de uma política habitacional comprometida com os postulados da luta da reforma agrária e urbana deve ter ruído, parece ter ruído, juntamente com o edifício Wilton Paes de Almeida, que abrigava a ocupação de famílias no Largo Paissandu, aqui pertinho da gente, na região central da cidade de São Paulo. O recente e fatal ataque à laicidade do Estado no STF emparedou ferozmente a educação pública e laica, restringindo ainda mais as possibilidades dessas políticas propiciar o desenvolvimento do ser social e oferecer ampla garantia de acesso e permanência para a classe trabalhadora.
Os interesses da classe burguesa dificulta cada vez mais a defesa de um sistema de justiça comprometido com a garantia dos direitos elementares da classe trabalhadora e reitera ações de criminalização e judicialização da questão social. Outros elementos relevantes na atual situação brasileira, ou seja, a grande parte da mídia, aos poucos, tem perdido a sua capacidade de estabelecer consensos ideológicos e de narrativas socialmente aceitas, sem questionamentos ou posturas que colidem com o propagado. Nesse sentido, torna-se como exemplos as iniciativas fracassadas da grande mídia em estabelecer o consenso ideológico, criminalizando em torno da greve dos caminhoneiros, sob queda do edifício no centro de São Paulo, no último 1º de maio, onde se buscou associar as ocupações por parte da população sem teto ao crime organizado. A mídia perdeu a narrativa em torno de um judiciário isento e autônomo, e seu discurso em torno da defesa da privatização da Petrobras não encontra eco na opinião pública. Entretanto, há que se ressaltar que esse cenário político, nos ditames do Capital, sustenta também a abertura para as expressões do conservadorismo de maneira mais escancarada. Não se trata aqui de afirmar um avanço do fascismo, ou uma onda conservadora, ou o ressurgimento do conservadorismo, até porque esse nunca deixou de existir. Mas considerar que esse debate está colocado e não se vislumbra consensos em torno dele. Cumpre ressaltar, em contexto de maior agudização da questão social, deve-se apontar a ofensiva burguesa, que dá sustentação a discursos e ações que materializam diversas facetas do conservadorismo presente como atriz ontológica desde a formação sociohistórica do Brasil. A criminalização dos movimentos sociais, os projetos de lei do Estatuto da Família, do Estatuto do Nascituro, a retomada da PEC 171 de 93, que dispõe sobre a redução da maioridade penal, o projeto que dificulta o acesso ao aborto seguro para mulheres vítimas de violência sexual, o pouco avanço em termos de ações efetivas acerca do combate da LGBTfobia, são apenas alguns exemplos de como essa lógica, que nunca saiu da agenda e se materializa no Estado brasileiro, criando condições, juntamente com as ações da burocracia estatal, para que a classe trabalhadora, no processo de exploração e de opressão, continue pagando a crise econômica e moral do modo de produção capitalista. Dizer, portanto, nossa escolha é resistência, sem estar conectado com a ordem do dia do combate da exploração e dominação da classe trabalhadora, não significa absolutamente nada, a não ser uma reprodução meramente burocrática daquilo que exige radicalidade. Se, por um lado, a conjuntura tem expressado um verdadeiro cenário de derrota à luta da classe trabalhadora, ela também, de forma contraditória, traz à cena mais possibilidades de luta, como foi o exemplo da vitoriosa greve dos servidoras e servidoras públicas da cidade de São Paulo, que, ao menos, suspendeu o avanço da contrarreforma da Previdência Municipal do até então prefeito João Dória. Para aprender todo o significado da palavra, nossa escolha é a resistência, precisamos olhar para a realidade que nos cerca e desvelar, sem romantismos, o movimento da história. Resistência é lutar contra quem? Quem são os nossos aliados? A gente está na perspectiva da coesão e do consenso ou na denúncia e na coragem? Nossa escolha não é neutra, tanto do ponto de vista do projeto de formação, quanto do trabalho profissional, quanto da leitura crítica da realidade, e tudo isso é aspecto fundamental para subsídio das ações dos assistentes sociais. Isso porque tratam-se de profissionais que vivem do seu trabalho e que estão expostos a todos esses ataques aqui mencionados. Agora, não podemos romantizar nem a classe trabalhadora e nem a profissão. Pois, se entendemos que a exploração do modo de produção capitalista gera desigualdades e gera também um modo capitalista de pensar, cabe levarmos em consideração os aspectos alienados e alienantes do cotidiano da vida social. E a reprodução da lógica da dominação que perpassa pelos mais simples meandros da vida. A escolha pela resistência é uma etapa de um caminho de luta, e não um ato que se encerra em si mesmo ou ainda que se encerra na profissão de serviço social.
Há muito desvelamento da realidade a ser de feito, inclusive colocando em xeque, cortando nossa própria carne, num processo permanente de autocrítica. Resistir significa insistir na tarefa política de fomentar o debate e a reflexão que relacione o projeto profissional à construção de outro projeto societário, evidenciando que não cabe ao serviço social a organização da classe trabalhadora, nem tampouco o desencadeamento de uma revolução, mas cabe ao serviço social somar as lutas da classe trabalhadora, da qual é parte, e tem responsabilidade política e coletiva de avançar nas suas pautas. É preciso lembrar as características de messianismo e fatalismo da profissão e romper com elas. Lembrar que o serviço social é uma profissão inserida na divisão social e técnica, sexual e racial do trabalho, e que possui determinada função atribuída pela ordem burguesa, e que só tendo essa nitidez é que podemos tensionar o debate para a insurgência de práticas que denunciem a exploração, as opressões, as violações